No dia 20 de fevereiro de 1967, na cidade de Aberdeen, no estado americano de Washington, nascia Kurt Donald Cobain. Kurt era fruto de um casamento instável, sua mãe era garçonete e seu pai mecânico. Em 1976, seus pais se divorciaram quando Kurt tinha apenas 9 anos de idade, o que mudou profundamente sua vida. Aos 14, Kurt ganhou sua primeira guitarra e conheceu Chris Novoselic, e juntos iniciariam uma banda que futuramente mudou o rumo da história da música, do rock e de uma geração inteira. Mesmo passando mais de 30 anos após sua morte, a banda continua sendo extremamente popular de alguma forma. Hoje nós iremos ver a história da última ou uma das últimas lendas do rock, Kurt Cobain, o líder do Nirvana, a principal figura do movimento grunge e o último gênio do rock. Kurt Donald Cobain nasceu em 20 de fevereiro de 1967 no Hospital Grays Harbor em Aberdeen, no estado de Washington. Ele era filho da garçonete Wendy Elizabeth Fredenburg e do mecânico Donald Leland Cobain. Seus pais eram de várias descendências europeias, das Ilhas Britânicas até da Europa Central, mas sua origem mais próxima vinha da Irlanda do Norte. Os antepassados irlandeses de Cobain migraram do condado de Tyrone e se estabeleceram em Cornwall, em Ontário, no Canadá, em 1875, somente depois indo para Washington, nos Estados Unidos. Outras pesquisas descobriram que eles foram sapateiros e eram originalmente chamados de Cobain, com E no final. Cobain teve ainda uma irmã mais nova chamada Kimberly, nascida em 24 de abril de 1970. Kurt foi criado por pais de classe trabalhadora. Apesar disso, sua família tinha uma tradição musical. Seu tio materno, Chuck Fredenburg, teve uma banda chamada The Beachcombers, e sua tia Mary Early tocava guitarra. Kurt foi descrito em suas biografias como uma criança feliz e muito criativa. Seu quarto era descrito como tendo tido a aparência de um estúdio de arte, onde ele desenhava seus personagens favoritos de filmes e desenhos animados. Esse entusiasmo foi incentivado por sua avó, Iris Cobain, que era uma artista profissional. Kurt começou a desenvolver um interesse pela música cedo em sua vida. De acordo com a sua tia Mary, ele começou a cantar aos 2 anos de idade. Aos 4 anos, Cobain começou a cantar e tocar piano, escrevendo uma música sobre sua viagem a um parque local. Quando era novo, Kurt ouvia artistas como Ramones e Beatles, até que um dia seus pais perceberam que Kurt era uma criança muito agitada e hiperativa. Preocupados, levaram Kurt ao médico. Kurt, então, foi diagnosticado com TDAH e receitaram um remédio chamado Ritalina para ele, apesar de ele ter por volta de 5 anos na época. Sem entrar em quesitos técnicos, era comum esse tipo de abordagem a crianças agitadas demais, pode-se dizer, em grande parte porque os efeitos colaterais que esses remédios podiam causar não eram conhecidos como hoje em dia. Mas essa exposição a medicamentos fortes na infância com certeza geraram uma predisposição a vícios em Kurt, algo que era completamente evitável. Em fevereiro de 1976, Wendy, mãe de Kurt, pediu o divórcio, surpreendendo todos da família, inclusive Don, o pai de Kurt. O melhor amigo de Don disse que ele ficou arrasado com a ideia do divórcio. A queixa da mãe de Kurt era que o marido estava o tempo todo envolvido com esportes. Kurt na época tinha 9 anos e esse foi um evento que, segundo o próprio Kurt, teve um profundo efeito em sua vida. Sua mãe notou que sua personalidade mudou drasticamente. Cobain se tornou mais desafiador e recluso. Numa entrevista de 93, ele explica: "Lembro-me envergonhado por alguma razão. Eu tinha vergonha dos meus pais, eu não poderia enfrentar alguns dos meus amigos na escola mais, porque eu desesperadamente queria ter o clássico. Você sabe, a família típica, mãe, pai, eu queria segurança.
Assim eu me ressenti com meus pais por alguns anos por causa disso. Os pais de Cobain passaram a encontrar novos parceiros após o divórcio. Seu pai prometeu não se casar novamente, porém ele se casou após conhecer Jane Westby. Cobain então foi viver com seu pai e sua nova esposa, além dos 2 filhos que ela já tinha. Cobain gostava de Westby a princípio, pois esta lhe dava a atenção materna que ele desejava. Em janeiro de 1979, Westby deu à luz a Chad Cobain. Essa nova família que Cobain insistia em dizer que não era real, estava em contraste com a atenção que Cobain recebia como filho único. Ele logo então começou a expressar seu ressentimento com a madrasta. Enquanto isso, a mãe de Kurt começou a namorar um homem que abusava dela. Cobain testemunhou a violência doméstica infligida contra ela e houve um incidente que ela teve que ser hospitalizada com o braço quebrado. No entanto, Wendy se recusou a dar queixa e manteve-se completamente comprometida com a relação. A personalidade de Cobain continuou a mudar, e ele começou a se comportar mal com adultos e a praticar bullying contra outro menino na escola. Eventualmente, seu pai e Westby o levaram a um terapeuta, que concluiu que ele estava precisando de uma única família. Ambos os lados da família tentaram reunir seus pais novamente, mas sem sucesso. Em 28 de junho de 1979, a mãe de Cobain concedeu a custódia total de seu filho ao pai, mas a revolta adolescente de Kurt logo tornou-se demais para ele, e ele acabou colocando o filho sob os cuidados de diversos amigos e familiares. Aos 14 anos, em 1981, Kurt convivia com a família cristã do seu amigo Jesse Reed. Cobain se tornou um devoto da igreja cristã e frequentava regularmente. Cobain depois renunciou ao cristianismo durante o início da adolescência, engajando-se em o que seria descrito como discursos anti-Deus. A música Lithium é sobre sua experiência de vida com a família de Reed. A religião continuou a desempenhar um papel importante na vida pessoal de Cobain e em suas crenças. Ele costumava utilizar imagens cristãs em seus trabalhos e manteve um interesse constante no jainismo e na filosofia budista. O nome da banda Nirvana foi tirado do conceito budista, que Cobain descreveu como a liberdade em relação à dor, ao sofrimento e ao mundo externo. Cobain se referiu a si mesmo tanto como um budista como um jainista, em diferentes momentos da sua vida. Inclusive assistia a documentários de televisão à noite sobre os 2 assuntos. Naquele mesmo ano, no seu aniversário de 14 anos, Kurt ganhou sua primeira guitarra elétrica, depois de escolher entre ela e uma bicicleta. Kurt logo começou a aprender algumas músicas e a tocar alguns covers, como Back in Black do AC/DC, e sem demora começou a trabalhar em suas próprias canções também. Kurt, apesar de não estar interessado em esporte, ele foi inscrito na equipe júnior de wrestling do ensino médio por insistência de seu pai. Apesar de ser qualificado, desprezou a experiência e saiu do time. Kurt perdia as lutas de propósito só para irritar seu pai. Seu pai mais tarde colocou Cobain em uma equipe pequena da liga de beisebol, onde Cobain intencionalmente cometia faltas com a intenção de evitar ter que jogar. Ao invés disso, Cobain estava mais interessado em arte. Ele sempre desenhava durante as aulas, incluindo objetos associados com a anatomia humana. Quando lhe deram a atribuição de desenhar uma caricatura durante um curso de arte, Cobain fez um retrato de Michael Jackson. Quando seu professor de arte lhe disse que a caricatura seria imprópria para ser exibida em um corredor da escola, Cobain fez um esboço insultante ao então presidente americano Ronald Reagan. Durante esse período de sua adolescência, Kurt fez amizade com um aluno homossexual na escola, às vezes sofrendo bullying de estudantes homofóbicos que concluíam que Cobain também era gay. Em uma entrevista, Kurt disse que gostava de ser associado a uma identidade gay porque ele não gostava de pessoas, e as pessoas, uma vez acreditando que ele era gay, o deixavam em paz. Ele disse: "Eu comecei a ficar orgulhoso com o fato de ser gay, mesmo não sendo." Seu amigo uma vez tentou beijá-lo, mas Kurt se esquivou e disse que não era gay, mas que continuaria a ser seu amigo. Em uma entrevista de 1993, Cobain afirmou que ele era gay em espírito, e que provavelmente poderia ser bissexual se não fosse casado. Ele também disse que usou spray para pintar em picapes na área de Aberdeen. No entanto, os registros da polícia de Aberdeen mostram que na ocasião em que foi preso, a frase foi na realidade "Ain't got no how, what am I call it?" Em português, não tenho como se diz. Em um de seus diários pessoais dizia: "Eu não sou gay, embora eu desejasse ser, só para irritar esses homofóbicos." Um adendo que quero deixar antes de irmos para a próxima parte é que Kurt era fruto da sociedade americana dos anos 70 e principalmente 80, uma época em que os princípios ainda eram bem mais conservadores do que hoje em dia. Então sempre que analisarem a revolta de Kurt, se lembrem que as coisas eram diferentes naquela época. Segundo inúmeros colegas de Cobain e seus familiares, o primeiro show que Kurt assistiu foi um de Sammy Hagar, futuro membro do Van Halen e do Quarter Flash, uma banda local famosa da época, no Seattle Center Coliseu, em 1983. Cobain, no entanto, alegou que o primeiro foi um do The Melvins, uma experiência que ele escreveu várias vezes em seus diários. Cobain encontrou escapes através da próspera cena punk do noroeste americano, indo a shows de punk rock em Seattle, e começando a frequentar o espaço de ensaio de colegas músicos como os Melvins. Kurt, naquele
naquele momento já havia usado drogas, no caso aquela verde lá. Uma das partes mais pesadas de sua adolescência foi quando alguns de seus, entre aspas, amigos foram juntos de Kurt na casa de uma colega deficiente e conversaram com ela só para distraí-la enquanto um deles roubava bebidas do porão. Kurt já estava muito depressivo naquela época e estava cogitando aquilo que você imagina. Mas de acordo com ele mesmo, ele não queria deixar o mundo antes de ter uma relação íntima com uma garota. Então um dia depois da escola ele passou na casa daquela garota deficiente acima do peso que ele menciona em seus diários. Chegando lá, ela concordou em ter relações com ele. Mas o próprio Kurt viria a desistir após ficar nervoso e dizer que nunca tinha feito isso antes, e a garota falar que já tinha feito isso várias vezes com seu primo, além de que Kurt se incomodou muito com o cheiro dela. Então Kurt simplesmente foi embora. Uma semana depois, os pais da garota foram na escola de Kurt reclamar que alguém estava levando vantagem sobre a filha deles. Mas como claro, Kurt não foi o único a visitar a garota, ele não foi culpado. Mas os boatos se espalharam pela escola e seus colegas o começaram a chamar de The Retard Fuck. Não vou traduzir isso, pelo amor de Deus. Até que, segundo o próprio Kurt, ele se sentou na linha do trem e aguardou seu fim. Mas o trem acabou passando na linha da frente, o que o fez repensar sua decisão, como se aquilo fosse um sinal. Essa história, no entanto, é contestada por muitos também, já que a única prova disso realmente ter acontecido é o próprio Kurt, que de vez em quando exagerava algumas histórias. Em 1985, durante o segundo semestre do seu segundo ano de ensino médio, Cobain passou a viver com sua mãe em Aberdeen. 2 semanas antes da formatura, Kurt saiu da escola, a Aberdeen High School, depois de perceber que não tinha crédito suficiente para se formar. Um exemplo equivalente ao nosso país seria basicamente que ele não tinha nota suficiente. Sua mãe lhe deu 2 opções: encontrar um emprego ou ir embora. Kurt não fez nada e depois de uma semana ele encontrou suas roupas e outros pertences embalados em caixas de mudança. Banido de casa por sua mãe, Cobain se manteve na casa de amigos e às vezes se escondia no porão da casa da mãe dele. Kurt afirmou que durante o período sem teto vivia debaixo de uma ponte sobre o rio Whisker, uma experiência que inspirou a faixa Something in the Way, do álbum Nevermind. No entanto, o baixista do Nirvana, Chris Novoselic, disse: "Ele ficou por ali, mas você não poderia viver naquelas margens lamacentas, com a maré subindo e descendo. Aquele foi seu próprio revisionismo." Ou seja, era só uma forma de dizer, ele não morou de fato embaixo daquela ponte. A primeira banda de Kurt, Fecal Matter, foi formada no início de 85, depois de Kurt ter largado a escola. Inicialmente consistia no Kurt na guitarra e vocal, o baterista dos Melvins, Dale Crover, no baixo e Greg Hawkinson na bateria. Em dezembro daquele ano, Hawkinson deixou a banda. Ainda mais tarde, porém, naquele mesmo mês, Cobain e Crover foram para a casa da tia de Cobain, com um largo livro com letras de músicas e gravaram a demo Illiteracy Will Prevail. Uma tradução livre para o português significa algo como analfabetismo irá prevalecer. Cobain gravou as guitarras e vozes, enquanto Crover gravou o baixo e a bateria. Em janeiro de 1986, Buzz Osborne se juntou a eles como baixista e Mike Dillard como baterista. De acordo com o livro Come As You Are, The Story of Nirvana, do Michael Azar, Cobain achava que Osborne não levava a banda a sério e se negava a comprar um baixo e um amplificador. Em fevereiro, a Fecal Matter se desfez e os Melvins gravaram seu EP de estreia. A música Spunk True era a única da fita a ser lançada oficialmente. Ela apareceu em 2005 no álbum de raridades do Nirvana Sliver, The Best of the Box. No entanto, em 2024, o álbum Illiteracy Will Prevail foi disponibilizado por completo no YouTube e Spotify. E o que surpreende é que a faixa Downer, que foi regravada para o álbum Bleach, já existia, sendo essa provavelmente a primeira música do Nirvana ou que viria a ser do Nirvana que conhecemos. A música Another Exorcist não tinha sido lançada oficialmente, mas era parte de um medley de 9 minutos na demo de Fecal Matter, e também teve uma nova gravação pelo Nirvana em uma versão lançada em 2004 na coletânea With the Lights Out. Cobain chegou a ser preso em 1986 em Seattle por vandalizar muros da cidade, e no final daquele ano Cobain se mudou para um apartamento, pagando seu aluguel trabalhando no The Polynesian Resort, um resort polinésio costeiro cerca de 32 km ao norte de Aberdeen. Durante esse período ele viajou com frequência à Olímpia para assistir à apresentação de bandas de rock. Durante suas visitas à Olímpia, Cobain formou seu primeiro relacionamento com Tracy Miranda. O casal teve um relacionamento próximo, mas muitas vezes tenso, com dificuldades financeiras e ausência de Cobain quando ele saía para
para se divertir. Miranda sustentou o casal trabalhando na lanchonete do Aeroporto Internacional de Seattle, muitas vezes até roubando comida. Cobain passava a maior parte do seu tempo dormindo até tarde, assistindo a televisão e se concentrando em projetos de arte. Após o fim do Fecal Matter, Cobain começou a passar a fita demo para seus colegas, na esperança de formar uma nova banda. Cobain estava particularmente orgulhoso da fita. Para ele, esta mostrava que ele tinha talento. E ele queria começar uma banda com seu amigo Chris Novoselic naquela época. Após ouvir a fita e particularmente gostar da faixa Spank Through, Novoselic concordou em formar a banda. Isso tudo em meados de 1986. Essa banda de fato viria a ser conhecida como Nirvana um tempo depois. Em 1987, Kurt começa a procurar membros para sua banda, até porque a banda era só ele e o Chris. Os dois acabam por escolher Bob McFadden como baterista, segundo membro oficial da banda, desconsiderando o próprio Kurt. No entanto, depois de um mês, o projeto se desfez e Bob saiu da banda. No fim de 1987, Cobain e Novoselic recrutam o baterista Aaron Burkhardt e começam ensaiando com o material da demo do Fecal Matter, mas logo foram escrever novas músicas pouco tempo após a formação. Durante os primeiros meses, a banda passou por uma série de nomes, começando como Skid Row, só que já existia uma banda chamada Skid Row e eles não sabiam. Então tentaram Pink Up Chill, Bliss, Dead Ed Fred, até que o grupo finalmente estabeleceu-se como Nirvana. Cobain diz que escolheu o nome porque queria um nome bonito ou agradável, em vez de nomes malvados ou vulgares comuns no punk. O que Kurt viria a descobrir é que também já existia uma banda chamada Nirvana, lá da Inglaterra, na verdade. Sendo uma banda que quase não possui informações na internet, exceto pelo fato de ser uma banda de rock psicodélico dos anos 60, que não ficou muito conhecida. Apesar disso, eles foram processados pelo uso do nome, mas acabaram chegando a um acordo. Houve também uma intenção do grupo britânico de gravar covers da banda americana, mas o projeto foi cancelado devido à morte de Kurt Cobain. Com Novoselic e Cobain tendo se mudado para Tacoma e Olympia, respectivamente, os dois perderam o contato temporariamente com Aaron. Então, como alternativa, começaram a ensaiar com Dale Crover dos Melvins de novo, que o Nirvana gravou as suas primeiras demos em janeiro de 88. Ainda no início de 88, Crover se mudou para São Francisco, mas recomendou Dave Foster para a banda como seu substituto na bateria. A ocupação de Foster com o Nirvana durou apenas alguns meses, pois o mesmo passou um breve período na prisão. Ele foi substituído pelo retorno de Burkhardt, que também não permaneceu na banda depois de um dia ter contado a Kurt que estava de ressaca antes do ensaio. Kurt se enfureceu e viu que ele não levava a banda a sério e o mandou embora. Cobain e Novoselic colocaram um anúncio na publicação musical do Seattle The procurando por um baterista substituto, no qual só conseguiram respostas insatisfatórias. Enquanto isso, um amigo em comum apresentou o Chad Channing, e os três músicos concordaram em tocar juntos. Channing continuava a tocar com Cobain e Novoselic, embora o baterista tivesse comentado: "Eles nunca realmente disseram, ok, você está dentro." E ele fazia o seu primeiro show com a banda em maio. O Nirvana lançou seu primeiro single, Love Buzz, em novembro de 88, pela gravadora independente Sub Pop, de Seattle, sendo na verdade um cover da banda holandesa Shocking Blue. Can't you hear my love buzz? Can't you hear my love buzz? No mês seguinte, a banda começou a gravar o seu álbum de estreia, o Bleach, com o produtor local Jack Endino. Bleach foi extremamente influenciado pelo rock pesado do Melvins, do Mudhoney e pelo punk da década de 80, e pelo heavy metal do Black Sabbath da década de 70 também. O dinheiro para as sessões de gravação do Bleach, listado como sendo de $606,17 no álbum, algo em torno de $1.625 hoje em dia, ou $8.806. Nosso dinheiro não vale nada, mas enfim, esse dinheiro foi fornecido por Jason Everman. Jason veio para a banda como um segundo guitarrista, embora realmente não tenha tocado no álbum. Ele recebeu um crédito em Bleach porque, de acordo com o Novoselic, eles queriam que ele se sentisse mais à vontade na banda. E claro, pelo dinheiro emprestado que Kurt nunca veio a devolver. Pouco antes do lançamento do álbum, Nirvana insistiu em assinar um contrato mais extenso com a gravadora, tornando o grupo a primeira banda a fazer isso com aquela gravadora. Após o lançamento do Bleach em junho de 89, o Nirvana embarcou em sua primeira turnê nacional, e o álbum se tornou o preferido das estações de rádios universitárias americanas. Devido ao crescente descontentamento com Jason ao longo da turnê, o Nirvana cancelou os últimos shows e voltou para Washington. Ninguém disse a Jason que ele foi demitido na hora, embora mais tarde ele tenha afirmado que de fato deixou o grupo.
Esse descontentamento veio em grande parte pelo comportamento de Jason, que era agressivo e, claro, não levava as coisas muito a sério. Apesar da Sub Pop não promover o Bleach tanto quanto os outros lançamentos, ele foi um vendedor estável e obteve vendas iniciais de 40 mil cópias. Contudo, Cobain estava chateado pela ausência da promoção e distribuição do álbum pela gravadora. No final de 1989, a banda gravou o EP Blue com o produtor Steve Fisk. Blue era a primeira faixa do álbum Bleach e foi uma das poucas canções da era Bleach que permaneceram no repertório ao vivo da banda ao longo de sua trajetória, tendo sido tocada inclusive em seu último show no dia 1º de março de 94. Em breve chegaremos lá. Além de Blue, temos Love Buzz, que é a mesma do Bleach também. O detalhe é que a versão britânica de Bleach não continha Love Buzz, que foi substituída por Big Cheese, que é a 12ª faixa do álbum. Outras duas canções foram gravadas especificamente para esse lançamento, sendo Binasson e Stain. A versão de Binasson gravada para o EP não é a mesma que aparece posteriormente na coletânea Incesticide. Dentre as diferenças, essa primeira versão do EP tem um ritmo mais lento, entonação diferente da voz do Kurt e ainda um solo de baixo mais destacado feito por Chris. Essa versão ficou restrita ao EP britânico e não teve um lançamento mundial até 2002, quando foi incluída no álbum de grande sucesso da banda intitulado Nirvana. Stain conta com vocais e guitarras duplas. A canção teve lançamento restrito no EP britânico até ser posteriormente incluída na coletânea Incesticide. O lançamento do EP foi originalmente destinado para promover a iminente turnê europeia, mas o projeto foi descartado e o EP acabou sendo lançado exclusivamente no Reino Unido. Mas por ter sido lançado somente no Reino Unido, tornou-se difícil de encontrar ele, tanto na versão de vinil quanto de CD. A capa apresenta uma foto do Kurt deitado no chão com uma guitarra. A contracapa apresenta uma foto estranha de um consultório médico, sendo a primeira vez que o Nirvana utiliza uma foto na contracapa, já que o Bleach tínhamos apenas os nomes das músicas. E uma coisa que eu esqueci de falar é que nas versões mais recentes do Bleach, o nome de Jason Everman foi removido, por não ter participado, mas só ajudado a lançar a versão original, então resolveram tirar o nome dele. O que eu acho sacanagem, já que o álbum talvez nem existisse se não fosse por esse cara, então só por isso ele devia continuar sendo acreditado. A insistência de Tracy Marander no começo do relacionamento com Kurt para que ele conseguisse um emprego influenciou a escrever About a Girl, a música mais famosa do álbum Bleach. A capa do álbum, uma fotografia tirada por Tracy, foi feita durante um show na Galeria de Arte Reco Muse em Olímpia. A foto foi impressa em negativo invertido e é o resultado ideal para o som que a banda buscava naquele momento. O contraste extremo entre as músicas sombrias e canções pop. Tracy nunca soube que About a Girl foi escrita sobre ela até anos após a morte de Cobain. Logo mais eu volto nisso. Em uma entrevista no final de 89, Cobain notou que a música da banda estava mudando. Ele disse: "As canções iniciais eram realmente bravas, mas com o passar do tempo as canções vão ficando mais pop e mais pop conforme eu fico mais feliz e mais feliz. As canções são sobre os conflitos nos relacionamentos, coisas emocionais com outros seres humanos. A minha review do Bleach é simples. É o lado mais pesado e metal do Nirvana, com a banda ainda se acertando no que queria fazer. O álbum entrega faixas excelentes, como, claro, About a Girl, mas várias outras também, como Blue, School, Sifting, Floyd Barber e o cover de Love Buzz, que já mostrava desde o início como Nirvana era capaz de melhorar músicas que já existiam. Em abril de 1990, a banda começou a trabalhar com o produtor Butch Vig no Smart Studios em Madison, no Wisconsin. Butch Vig seria um dos principais responsáveis pelo sucesso comercial da banda. Durante as sessões, Cobain e Novoselic se desencantaram com Channing na bateria, e ele expressou frustração em não estar ativamente envolvido nas composições. Como os bootlegs das demos do Nirvana com Vig começaram a circular na indústria musical e chamar a atenção das grandes gravadoras, Channing deixou a banda. Em julho deste ano, a banda gravou o single Sliver, com o baterista do Mudhoney, Dan Peters. Nirvana pediu a Dale Crover para tocar a bateria por algumas datas na turnê americana da Costa Oeste. Em setembro de 1990, Buzz Osborne, dos Melvins, apresentou à banda uma figura crucial, Dave Grohl, que
estava procurando por uma nova banda após a separação da sua antiga banda de hardcore punk scream. Poucos dias após chegar em Seattle, Novoselic e Cobain fizeram um teste com o Dave. Novoselic mais tarde declarou: "Nós sabíamos em 2 minutos que ele era o baterista certo." Outra coisa que acontecia nesse meio tempo é que Kurt e Tracy se separaram após 3 anos de namoro. Tracy Marander reclamou que das dezenas de músicas que Kurt Cobain escreveu durante os 3 anos em que estiveram juntos, nenhuma era sobre ela, e que Kurt escrevia sobre as coisas mais bizarras que se podia imaginar. No entanto, como eu disse agora há pouco, Kurt escreveu About a Girl sobre ela, mas ele nunca disse diretamente para Tracy que a música era sobre ela. Em vez disso, ele dizia coisas como: "Eu apenas escrevo o que vem na minha cabeça, eu não escrevo nada sobre você ou qualquer outra pessoa." Kurt Cobain sempre sentiu que não era digno de amor de ninguém, especialmente de Tracy Marander, e eles começaram a discutir sobre isso. Tracy amava Kurt incondicionalmente, mas Kurt rejeitava esses sentimentos. Até mesmo os bilhetes que Tracy deixava pela casa contendo lista de tarefas começaram a ficar mais longos, já que Kurt não contribuía mais com as tarefas domésticas. O apartamento começou a se encher de bonecas, esculturas, pinturas, colagens e animais, o que começou a incomodar Tracy. Após o término de Shelley e Chris, Tracy sempre temeu que ela e Kurt fossem os próximos a se separar. Tracy decidiu testar o comprometimento de Kurt com o relacionamento e ameaçou terminar tudo. Isso não deu certo, já que Kurt ameaçou voltar a morar no carro, algo a que estava acostumado devido ao seu passado como sem-teto. Enquanto isso, Nirvana começou a crescer e os shows se tornaram mais frequentes, incluindo a primeira turnê europeia da banda para promover o álbum Bleach. Chris e Shelley se reconciliaram e se casaram quando voltaram para os Estados Unidos, mas o relacionamento de Kurt e Tracy ficou cada vez mais instável. Tracy sentia que estava perdendo Kurt para outras pessoas com o sucesso do Nirvana. Kurt começou a ganhar mais dinheiro e não dependia mais de Tracy para seu sustento, o que agravou a situação entre eles. Kurt e Tracy tentaram reatar o romance, mas a tensão era evidente para seus amigos. Kurt expressou insatisfação, afirmando que Tracy desejava intimidade com mais frequência do que ele. Para ela, era um componente para aprofundar o relacionamento. Para ele, significava um compromisso emocional que não podia mais oferecer. Durante as gravações do sucessor de Bleach, Kurt ligou para Tracy e informou que as coisas não estavam dando certo entre eles, sugerindo que talvez devessem parar de morar juntos. Ambos sabiam que havia acabado. No mês seguinte, Kurt dormiu com uma jovem durante uma turnê. Foi o único caso de infidelidade presenciado por seus companheiros de banda. Por fim, na mesma semana em que Kurt Cobain demitiu Chad Channing, ele também terminou seu relacionamento com Tracy Marander. Apesar de estarem separados por 3 meses, eles ainda moravam no mesmo apartamento, mas estavam emocionalmente distantes. Foi durante esse período que ocorreu uma infidelidade significativa, pois Kurt Cobain nunca contou a Tracy que havia se apaixonado por outra mulher nesse meio tempo. O nome dela era Top Vale. Cobain começou a namorar Top Vale, baterista da banda Bikini Kill. Vale era uma importante produtora de fanzines punks e era adepta do feminismo. Após conhecer Vale, Cobain chegou a vomitar por estar tão sobrecarregado de ansiedade por causa de sua paixão por ela. Isso iria inspirar o verso Love You So Much It Make Me Sick, te amo tanto que chego a ficar doente, que aparece na canção Aneurysm. Embora Cobain considerasse Vale como a sua outra metade, seu relacionamento com ela esfriou. Cobain desejava o conforto maternal de uma relação tradicional, enquanto Vale achava que esse tipo de relação era sexista, segundo os parâmetros da comunidade contracultural punk a qual ela pertencia. Pessoas que namoraram Vale foram descritas por sua amiga Alice Wheeler como acessórios de moda. Eles passavam a maior parte do seu tempo como um casal a discutir questões políticas e filosóficas. Em 1990, ambos colaboraram num projeto musical chamado Bathtub Is Real, em que ambos cantavam e tocavam guitarra e bateria. Eles gravaram suas músicas num gravador que pertencia ao pai de Vale. A experiência de Cobain com seu relacionamento com Vale iria inspirar o conteúdo lírico de várias das músicas do Nevermind. Até que, enquanto Kurt discutia temas como anarquismo e punk com a integrante da banda de Toby, Kathleen Hanna pintou com um spray Kurt Smells Like Teen Spirit, ou Kurt Cheira Espírito Adolescente, na parede do apartamento de Kurt. Teen Spirit é o nome do desodorante que Vale usava, e Hanna então brincava dizendo que Cobain cheirava ao desodorante. Cobain, no entanto, não sabia do nome do desodorante e interpretou o slogan como possuindo um significado revolucionário, que acabou inspirando mais tarde o título da música Smells Like Teen Spirit. I wrote the line, "Smells like Teen Spirit." Wait, you did? Yes. Oh my god, in a zine? No, it was like, it's so embarrassing, but it's like, me and Kurt were super, super drunk and went into the woods. Then we just like we went around town, we did all this stuff, and we ended up back at his apartment, and we like broke all this stuff in the dark. And then I started writing stuff on the wall with Sharpies, and I wrote like, "Kurt is the keeper of the kennel," which
just as a drunken thing to do. And then I wrote Kurt Smells Like Teen Spirit. And so when they went away to work on their record, he called me and was like, hey, can I use that line? And I was like, I have no idea how you're going to use Smells Like Teen Spirit in a song. And then it ended up being the title. Of the biggest song ever. De volta à produção do Nevermind, o grupo estava descontente com a Sub Pop e com as sessões da Smart Studios. O Nirvana então decidiu procurar um acordo com uma grande gravadora, desde que nenhuma gravadora indie pudesse comprar o grupo fora do seu contrato. Seguindo as recomendações repetidas de Kim Gordon do Sonic Youth, o Nirvana assinou com a DGC Records em 1990. Então a banda começou a gravar seu primeiro álbum com uma grande gravadora. O grupo foi oferecido a vários produtores, mas acabou sendo escolhido por Butch Vig. Ao invés de gravar no estúdio de Vig, como eles fizeram em 1990, a produção se deslocou para o Sound City Studios, na Califórnia. Durante 2 meses, a banda trabalhou com uma variedade de canções em seu catálogo. Algumas das canções, como In Blue e Bridge, estavam no repertório do Nirvana há anos, enquanto outras, incluindo On a Plane e Stay Away, faltavam ainda terminar a letra, por isso tem muitas versões delas. Após as sessões de gravações serem concluídas, Vig e a banda começaram a mixar o álbum. No entanto, as sessões de gravação tiveram atrasos e as mixagens resultantes foram consideradas insatisfatórias. O mixador do Slayer, Andy Wallace, foi traduzido para criar a mixagem final. Após o lançamento do álbum, os membros do Nirvana expressaram insatisfação com o som polido que o mixador tinha dado ao Nevermind. Mas mal sabiam eles que esse polimento acabou deixando o álbum mais digerível ao gosto popular. Antes de lançar o álbum, Kurt mostrou para sua mãe, que disse posteriormente que chorou quando escutou aquilo, pois ela sabia que aquilo iria mudar tudo. Aquilo era simplesmente perfeito. Bem, para vocês terem noção, inicialmente a DCG Records estava esperando vender 250 mil cópias do Nevermind. No entanto, o primeiro single do álbum, lançado antes para divulgação, Smells Like Teen Spirit, rapidamente ganhou força, em parte graças à significativa transmissão do videoclipe da canção na MTV, sendo inclusive o clipe mais icônico da história do Nirvana. Como a banda fez turnê pela Europa durante o final de 1991, ela descobriu que seus shows eram perigosamente sobrevendidos, na qual equipes de televisão estavam se tornando uma presença constante no palco e que Smells Like Teen Spirit foi quase onipresente na rádio e na televisão. No Natal de 91, Nevermind vendia 400 mil cópias por semana, só nos Estados Unidos. Em janeiro de 1992, o álbum tirou o álbum Dangerous do Michael Jackson do primeiro lugar das paradas de álbuns da Billboard e liderou as paradas em vários outros países. No mês que o Nevermind alcançou o primeiro lugar, a Billboard proclamou: Nirvana é aquela banda rara que tem tudo, a aclamação da crítica, o respeito da indústria, o apelo pop da rádio e uma base sólida de rock alternativo. O álbum viria a vender no total mais de 8,5 milhões de cópias só nos Estados Unidos. E eu sei que isso é bem questionável, mas pra mim esse é o melhor álbum que existe, com exceção da faixa Endless Nameless, que é bem experimental e alternativa. Todas as músicas são agradáveis de se escutar. Apesar de toda a gritaria e distorção das guitarras, o Nirvana encontrou um ponto de equilíbrio perfeito entre o rock alternativo barulhento e o estilo pop polido de som que a grande massa gosta. Fora a genialidade melódica que as músicas desse álbum têm também. Para ficar mais fácil de perceber isso, é só você procurar uma versão com outros instrumentos da música, que você vai perceber o quão genial são os arranjos dessas músicas. Smells Like, o grande sucesso da banda, tem um bom exemplo dessa genialidade, quando o Kurt copia a melodia vocal na guitarra, algo muito único para a época, e que o próprio Butch Vig admitiu que aquilo era genial e talvez fosse um dos motivos da música ser tão boa. Claro, temos Come As You Are, com seu riff memorável, que até hoje é um dos primeiros que você aprende quando tá começando a tocar violão. In Blue, Drain You, a minha música favorita, Something The Way, e Polly com um clima mais triste, usando instrumentos acústicos, mas que mesmo assim encaixa com o álbum. Enfim, eu poderia ficar aqui o dia todo falando de como eu gosto desse álbum, mas isso você já deve estar cansado de ouvir, né? E além do mais, eu quero fazer mais vídeos sobre essas músicas no futuro. Só completando essa parte, no final de 1991, Nirvana não saiu em turnê pelos Estados Unidos, como tinham
feito com Bleach. Principalmente, óbvio, por causa do sucesso repentino do Nevermind e do cansaço que eles estavam após o lançamento, já que desde 1990 eles estavam tentando lançar esse álbum, né? Eles queriam descansar um pouco e lidar com calma com todo o sucesso. Apesar disso, o Nirvana fez alguns shows especiais ainda no fim de 1991. Em março de 1992, Kurt Cobain estava tentando reorganizar os direitos de composição da banda, que até esse ponto tinha sido dividido em partes iguais, para que eles fossem mais justos com o fato de que ele não escreveu a maioria das músicas. Dave Grohl e Chris Novoselic não se opuseram ao pedido de Cobain, mas quando o vocalista pediu para que o acordo fosse retroativo ao lançamento do Nevermind, os desentendimentos entre os dois lados quase separaram a banda. Afinal, eles não queriam devolver o dinheiro que já tinham ganhado, né? Após uma semana de tensão, Cobain acabou por receber uma parcela retroativa compartilhada de 75% dos direitos, e os sentimentos ruins sobre a situação permaneceram com o grupo mais tarde. Em meio a rumores de que a banda estava se separando devido à saúde de Cobain, eu não havia mencionado, mas o Kurt já utilizava algumas drogas como maconha desde a adolescência. Mas claro, o vício custa dinheiro, e até o lançamento do Bleach o Kurt não tinha grana para sustentar esse vício. Mas após ele ganhar uma grana com o Bleach, ele voltou a sustentar esse vício e claro, após ele ficar rico com o Nevermind, isso só piorou, já que ele estava lidando com uma pressão muito maior com a fama global e ele tinha acesso a muito mais substâncias, vamos dizer assim. Então não demorou muito para que Kurt tivesse alguns problemas de saúde por conta disso, especialmente por uma substância forte em específico, aquela lá do Breaking Bad. Apesar disso, o Nirvana encabeçou a noite de encerramento do Reading Festival na Inglaterra em 92, quando o Cobain pessoalmente programou a formação da apresentação. A apresentação do Nirvana no Reading é muitas vezes considerada pela imprensa como uma das mais memoráveis da carreira do grupo. Poucos dias depois, o Nirvana se apresentou no MTV Video Music Awards, onde apesar da recusa da rede de permitir que a banda tocasse sua nova música, que eu vou chamar de Wave Me, por causa do YouTube, durante a transmissão, Cobain começou a tocar e cantar as primeiras partes da música, antes de trocar para Lithium. Durante a música, Chris jogou seu baixo pra cima, que acabou caindo em cima dele mesmo, e no fim terminou com Kurt pulando em cima da bateria, enquanto o Dave gritava no microfone Hi Axl, numa zoação ao Axl Rose, vocalista do Guns N' Roses, que naquela noite vivia o auge de sua treta com Nirvana. Esse que é um dos momentos mais notórios desse período pós-Nevermind. Em 91, quando o Nirvana ficou famoso, o Guns já era uma banda conhecida, que também tinham feito sucesso poucos anos antes, e Axl até chegou a elogiar o Nirvana antes do Nevermind, chegando a usar um boné da banda. Porém, o Kurt nunca gostou do Axl, por considerar a sua banda como não tendo nada a dizer e de que era apenas comercial. Pouco tempo depois, Kurt fez algumas entrevistas criticando o Axl e recusou o convite de Axl para que ele se apresentasse com o Nirvana no seu aniversário em 1992, o que deixou o Axl muito irritado com Kurt. Eventualmente, Axl cansou dos ataques e revidou, depois de ter um segundo convite recusado, dessa vez para a turnê lendária dividida com Metallica. Em uma entrevista, o cantor afirmou que o Nirvana prefere ficar em casa usando com suas esposas que sair em turnê. E dali pra frente xingou o Kurt Cobain repetidas vezes, inclusive durante os seus shows. E todos esses sentimentos iriam explodir no dia do Video Music Awards da MTV, quando os dois grupos finalmente ficaram próximos. Courtney Love provocou o Axl, que quase chegou a partir pra cima do grupo, mas seus seguranças evitaram. E a confusão se estendeu até outros membros, já que Duff McKagan, baixista do Guns, sentiu que a sua banda foi desrespeitada e resolveu ter uma conversa de igual para igual com o baixista do Nirvana, Chris Novoselic. Mas acabaram se estranhando e Duff empurrou o Chris, enquanto novamente estava cercado por seguranças. No fim das contas, quem se deu mal foi o Elton John. Sim, o Elton John. Kurt tentou estragar o piano que seria usado pelo Axl na apresentação naquela mesma noite, mas sem querer ele acabou cuspindo no piano do Elton ao invés do Axl. Apesar disso, o Elton acabou nem percebendo isso. Kurt disse ainda que nos bastidores o Axl tentou tirar satisfação enquanto ele estava no camarim segurando sua filha recém-nascida. Yesterday, my wife and I were sitting in a tent at the MTV Music Awards, and Axl Rose walked by us, and we yelled at Axl. We said, "Axl, will you be the godfather of our child?" And he said, he stopped, he turned around, he pointed his finger at my wife. With his bodyguard. Yeah, well, he had like 20 bodyguards with him, and he's doing the Madonna documentary. He's got his little film camera with him. And you had a 3-week-old baby in your arms. And I had a little helpless child in my arms. And so he said to my wife,
You better shut up, bitch. Don't pitch me any shit tonight. Because tonight was obviously the highlight of his career. See, the last night was. And he said, you better keep your wife shut, or I'm gonna take you to the pavement. I was shaking and I went, what? What? What are you gonna do? You're gonna beat me up? And he said, you better keep your wife's mouth shut. You embarrass everybody. You embarrass your wife, you embarrass your old man, you embarrass me. And then I was shaking and I said, And then I ran into Duff McKagan, and he had 3 bodyguards who were like pushing me around. But see, that's the establishment rock and roll. See, What? They want you to buy their package rebellion of sitting on a Harley Davidson while you play piano with a 41-piece orchestra, just like Emerson, Lake and Palmer did in 1978. No final de cerimônia, o Nirvana recebeu prêmios nas categorias Melhor Vídeo Alternativo e Artista Revelação. E você percebeu que eu falei de uma Courtney Love e uma filha do Kurt? Então, Courtney Love conheceu Cobain em 2 de janeiro de 1990 na discoteca Satyricon em Portland. E o motivo de eu não ter falado disso antes é que eu queria que você se mantivesse nos personagens da era pré-Nevermind. Na época, os dois ainda tinham bandas de rock underground. Courtney fazia avanços, mas Cobain era evasivo. No início de seu namoro, Cobain não foi a encontros e ignorou os avanços de Love porque não tinha certeza se queria um relacionamento. Cobain disse: eu estava determinado a ser um solteirão por alguns meses, mas eu sabia que eu gostava tanto de Courtney imediatamente, que era uma luta muito difícil ficar longe dela por tantos meses. Courtney Love viu pela primeira vez uma performance de Cobain em 1989 em um show em Portland, no Oregon. Eles se falaram brevemente após o show e Love desenvolveu uma paixão por ele. Isso acabou virando um trocadilho: Love, paixão. No outono de 91, os dois foram vistos muitas vezes juntos e ligados através do uso de drogas. Courtney, ao contrário das últimas namoradas de Kurt, era viciado em drogas já, e também influenciou Kurt a abusar das substâncias. Na época de uma performance do Nirvana no programa Saturday Night Live, em 92, Love descobriu que ela estava grávida de Cobain. Em 24 de fevereiro de 92, poucos dias após o término da turnê do Nirvana no Pacífico, Cobain e Love se casaram no Havaí. Love usou um vestido que tinha sido da atriz Frances Farmer. Você que é fã da banda provavelmente já ouviu esse nome. Kurt Cobain usava um pijama verde no dia, porque ele tinha sido muito preguiçoso para vestir um terno. Em entrevista ao The Guardian, Love revelou a posição ao casamento de várias pessoas. Kim Gordon, do Sonic Youth, disse: se você se casar com ele, sua vida não vai acontecer. Ele vai destruir a sua vida. Semanas depois, Cobain disse que nos últimos 2 meses fiquei noivo e minha atitude mudou drasticamente. Isso era um fator extremamente importante para entendermos as atitudes de Kurt daqui para frente. Em 18 de agosto, a filha do casal, Frances Bean Cobain, nasceu. O que acabou causando um alvoroço na época foi que, em um artigo de 1992, na revista Vanity Fair, Love admitiu ter usado heroína durante a gravidez sem saber. Love afirmou que a Vanity Fair tinha feito uma citação errada, mas o caso gerou controvérsia para o casal. Embora o romance de Cobain e Love sempre tenha sido uma atração pela mídia, eles viram-se perseguidos por repórteres de tabloide depois que o artigo foi publicado, muitos querendo saber se Frances era viciado em drogas desde o nascimento. O Serviço de Departamento de Crianças do Condado de Los Angeles chamou Cobain à justiça, alegando que o uso de drogas pelo casal os havia tornado pais inaptos. Com 2 semanas de idade, a guarda de Frances Bean Cobain foi transferida para a irmã de Courtney. Depois, o casal obteve a custódia em um acordo de troca, através do qual se comprometiam a se submeter a exames de urina e visitas regulares de um assistente social. Depois de meses de disputas judiciais, a guarda total da filha foi finalmente concedida de volta ao casal. De volta aos negócios, a DGC esperava ter um novo álbum do Nirvana pronto para lançamento no final de 92. Mas como o trabalho nele estava prosseguindo devagar por diversos motivos, que vão de problemas criativos de Kurt a todas as outras coisas que aconteceram em 92, como o casamento dele e o nascimento de sua filha, a gravadora então lançou a coletânea Incesticide, em dezembro de 92. Uma ousada ligação entre a mídia protegida pela DGC e a protegida pela Sub Pop. O Incesticide coletava várias gravações raras do Nirvana e se destinava a fornecer um material com melhor preço e em melhor qualidade. Como o Nirvana tinha saído há 15 meses e tinha lançado um novo single, In Bloom, a essa altura, a DGC optou por não promover pesadamente Incesticide, resultando em menos barulho dele na mídia. Apesar disso, ele conta com músicas boas como Dive, Aneurysm e a mais popular, Sliver. E músicas bem diferentes.
No geral, esse álbum coletânea, chame do que quiser, é o mais simples e punk da carreira do Nirvana. Algumas músicas desse álbum claramente se parecem com alguma música que você escutaria num Tony Hawk da vida. E spoiler, o Tony Hawk ainda vai aparecer nesse vídeo e você não faz ideia de como isso tem ligação com o Kurt Cobain. Em fevereiro de 1993, Nirvana lançou Buzz e The Guilty, um split single com The Jesus Lizard, pela gravadora independente Touch Go. Entretanto, o grupo escolheu Steve Albini, que tinha uma reputação como principista e opinativo individual na cena de música independente americana, para gravar seu terceiro álbum. Embora tenha havido especulações de que a banda escolheu Albini para gravar o álbum devido às suas experiências underground, Cobain insistiu que o som de Albini era simplesmente o que ele sempre quis que o Nirvana tivesse, uma gravação natural, sem camadas de trapaças do estúdio. O Nirvana viajou para o Pachyderm Studio em Cannon Falls, Minnesota, naquele fevereiro de 93 para gravar o álbum. As sessões com Albini foram produtivas e notavelmente rápidas, e o álbum foi gravado e mixado em 2 semanas com um custo de $25 mil para a gravadora e mais 100 mil só para o produtor Albini. E eu estou falando isso para efeito de comparação, já que vocês se lembram que o Bleach havia custado só $600, então olha a diferença no gasto com as produções dos álbuns. E o Nevermind teve um custo oficial de $65 mil, apesar de que é estimado que esse custo foi maior por conta das regravações feitas, podendo chegar a $130 mil, um valor parecido com o do Inútero. De volta ao assunto, várias semanas após o término das sessões de gravação, histórias correram na mídia alegando que a DGC considerava o álbum não lançável. Como resultado, os fãs começaram a acreditar que a visão criativa da banda poderia ser comprometida pela sua gravadora. Embora as histórias sobre a DGC arquivar o álbum não fossem verdadeiras, a banda realmente estava descontente com certos aspectos das mixagens de Albini. Eles achavam que os níveis do baixo estavam muito baixos. E Cobain sentiu que Heart Shaped Box e All Apology não soavam perfeitamente, justo as duas faixas mais trabalhadas e importantes do álbum. O produtor de longa data do Rain, Scott Litt, foi chamado para ajudar a remixar essas duas canções, com Cobain acrescentando instrumentação adicional e vocais de apoio. O Inútero estreou no primeiro lugar na parada de álbuns da Billboard em setembro de 93. Algumas análises da época foram que, apesar do receio de alguns fãs de música alternativa, o Nirvana não se voltou para o mainstream, embora esse novo álbum potente possa novamente forçar o mainstream a vir para o Nirvana. I listened to some of it. The first couple of songs were pretty good. The fourth song, Rate Me, I was not too happy with that song. I found it kind of offensive. Inútero passou a vender 4 milhões de cópias nos Estados Unidos. Naquele mês de outubro, o Nirvana embarcou em sua primeira turnê nos Estados Unidos em 2 anos. Para a turnê, a banda adicionou o lendário guitarrista Pat Smear, da banda de punk The Charms, como segundo guitarrista. Apesar disso, ele não entrou oficialmente na banda. De acordo com a minha incrível e unicamente válida opinião, esse álbum entrega um Nevermind com um som mais cru e visceral. Ao invés de se preocupar em polir o som ao máximo para soar pop, esse álbum deixa o som mais seco e utiliza arranjos mais complexos em comparação ao Nevermind. Os vocais de Kurt chegam a um ponto muito bom, que transmite o pesar das músicas muito bem. A que mais demonstra isso é Heart Shaped Box, claro, e Frances Farmer, uma das músicas com a melhor construção que existe. Yes, I'm relieving, now that you're leaving, soon as you... Esse nome, como eu já havia mencionado, tinha um significado para Kurt. Frances Farmer Will Have Her Revenge on Seattle é a 5ª faixa do álbum Inútero. A canção é baseada na vida, morte e ressurreição ficcional da atriz Frances Farmer, nascida em Seattle, que atuou em mais de uma dúzia de filmes ao longo da sua carreira. Aos 29 anos, ela foi diagnosticada com esquizofrenia, o que a levou a ser internada em uma instituição psiquiátrica por 8 anos. Mais tarde, ela escreveu uma autobiografia que se concentrava principalmente em seu período de internação, lançado em 1972. 2 anos após sua morte. Frances Farmer teve um impacto enorme na cultura pop, com diversas bandas dos anos 80 e 90 compondo músicas sobre ela, como Everything But a Girl, The Man They Couldn't Hang, Patterson Hood e, claro, Nirvana. A letra que Cobain escreveu sobre a vida de Farmer foi ouvida no mundo todo. Cobain era fascinado pela vida de Farmer desde o ensino médio, quando leu pela primeira vez a controversa biografia. Cobain passou a se identificar ainda mais com a história de Farmer após seu sucesso com Nirvana, especialmente com a natureza não convencional de Farmer. Sua
aversão declarada ao comercialismo, sua perseguição pela mídia e seu triste e injusto destino. Isso explica o porquê Kurt quis que Courtney usasse um vestido igual ao de Frances Farmer em seu casamento e colocasse o nome de sua filha de Frances Bean Cobain. Em 93, Cobain fez várias tentativas de contatar William Arnold, o criador do livro, que não respondeu. Cobain acabou contatando o editor de artes e entretenimento do Post Intelligencer e ficou surpreso ao descobrir que Arnold não o conhecia. Arnold afirma que Cobain ligou e deixou uma mensagem confusa, que inclui a teoria de Cobain de que ele era parente do juiz que havia assinado a primeira ordem de internação de Farmer. Arnold pensou: preciso falar com esse cara, mas eu estava passando por outras coisas na época e simplesmente não fiz. Então ele se eu me senti muito mal. Arnold, que não ouviu a música durante a vida de Cobain, havia escrito: retorna a ligação de Casey, o cara do Nirvana, no topo de sua lista de tarefas para o 8 de abril de 1994, dia que o corpo de Cobain foi encontrado. Mas isso fica para daqui a pouco, ainda tem chão até lá. Agora chegamos num ponto crucial, que é o período do final de 93 até abril de 94. Mas antes, uma contextualizada geral. Durante a maior parte de sua vida, Kurt sofreu de bronquite crônica e de intensa dor física devido a uma não diagnosticada condição estomacal. Sua primeira experiência com drogas foi com maconha em 1980, com a idade de 13 anos. Ele usou essa droga regularmente na idade adulta. Durante um período, Kurt consumiu doses notáveis de LSD, como observou Marander, e estava prestes a se dar mal. Drogas, ácido, todo tipo de droga, observou Chris Novoselic. Kurt também era inclinado ao alcoolismo e ao abuso de solventes. De acordo com o The Telegraph, Kurt tinha depressão. Sua prima chamou atenção para o seu histórico familiar de doença mental e alcoolismo, notando que 2 de seus tios cometeram com armas de fogo. A primeira experiência de Kurt com heroína aconteceu em 1986, tendo a droga lhe sido administrada por um traficante local de Tacoma, que havia lhe fornecido anteriormente aspirina. Ele usou heroína esporadicamente por vários anos, mas no final de 1990 o uso transformou-se em vício. Kurt disse que estava determinado a obter um hábito que curasse sua dor de estômago. Começou com 3 dias seguidos de heroína e já não tenho mais dor de estômago. Entretanto, seu amigo de longa data, Buzz Osborne, contesta essa informação, dizendo que a dor de estômago de Kurt era causada pela heroína, dizendo: ele inventou isso para poder continuar usando heroína. Claro que ele vomitava, é o que usuários de heroína fazem. Isso se chama vomitar com um sorriso no rosto. Seu uso de heroína começou a afetar a turnê do álbum Nevermind. Por exemplo, durante a sessão fotográfica da banda com Michael Levine no programa Saturday Night Live em 1992, Kurt adormeceu várias vezes por ter usado heroína um pouco antes. Kurt disse ao seu biógrafo Michael Azar: o que eles podiam fazer? Eles não podiam me dizer para parar. Então eu não me importava. Obviamente para eles era como se eu estivesse praticando feitiçaria ou algo assim. Eles não sabiam nada sobre o assunto, então eles pensavam que a qualquer momento eu morreria. Pouco a pouco, o vício em heroína piorou. Sua primeira tentativa de reabilitação aconteceu no começo de 1992, pouco depois de ele saber que Kurt estava grávida. Imediatamente após deixar a clínica de reabilitação, Kurt embarcou numa turnê na Austrália, onde apareceu magro e pálido devido à síndrome de abstinência. Pouco após regressar à sua casa, no entanto, o vício reapareceu. Antes de uma apresentação no festival New Music Seminar em Nova York, em julho de 93, Kurt teve uma overdose. Em vez de chamar uma ambulância, Kurt lhe aplicou uma injeção de naloxona para despertá-lo. Ele então tocou normalmente com Nirvana, sem que ninguém suspeitasse do que tinha acontecido. Isso, com certeza, do ponto de vista médico, foi extremamente arriscado, mas logo a Kurt não terá o momento dela. Em novembro de 93, o Nirvana gravou uma performance para o programa de televisão MTV Unplugged. A banda procurou se desviar da típica abordagem do show, optando por não tocar suas canções mais reconhecidas. Em vez disso, Nirvana tocou diversos covers e convidou Chris e Kirkwood do Meat Puppets para se juntar ao grupo para tocar 3 de suas canções. O local foi decorado a pedido do Nirvana com velas. Muitos apontam que esse já era um indício de que Kurt já havia escolhido seu destino, fazendo do Unplugged o seu velório. Mesmo com tudo isso acontecendo, isso é uma das maiores apresentações ao vivo de uma banda, sendo extremamente icônica e que também acabou mostrando o caminho para a MTV trazer outras bandas de sucesso grunge da época, se tornando
tornando um sinônimo de sucesso ter uma apresentação acústica na MTV. Não preciso nem falar de como as apresentações são boas, né? About a Girl, também o Soul the World, Where Did You Sleep Last Night, Lake of Fire, Plateau, enfim. O vídeo tem que acabar 1 hora, né? Eu já tô na página 25 do roteiro, vamos continuar. Após uma parada da turnê com um show na Alemanha em 1º de março de 94, Cobain foi diagnosticado com bronquite e laringite. Ele viajou a Roma no dia seguinte para tratamento médico e encontrou-se com sua esposa Courtney Love em 3 de março. Na manhã seguinte, quando Love acorda, percebe que Cobain teve uma overdose de uma combinação de champanhe e Rohypnol. Cobain foi imediatamente levado ao hospital e passou o resto do dia inconsciente. Após 5 dias no hospital, Cobain foi liberado e voltou a Seattle. Love disse que o incidente foi a primeira tentativa de Cobain. Em 18 de março, Love telefona para a polícia para informá-la que Cobain era um suicida que tinha se trancado em um quarto com uma arma. A polícia chegou e confiscou várias armas e um pote de pílulas de Cobain, que insistiu que não era um suicida e que tinha se trancado no quarto para se esconder de Love. Interrogada pela polícia, Love disse que Cobain nunca tinha mencionado que ele era um suicida e que ela não tinha o visto com uma arma. Nesse momento, Courtney acaba criando uma confusão novamente e não admite as tendências de Kurt. Love então consegue organizar uma intervenção sobre o uso de drogas de Kurt no dia 25 de março. As 10 pessoas envolvidas na intervenção incluíam amigos do músico, executivos da gravadora e um dos amigos mais íntimos de Kurt, Dylan Carlson. A intervenção não teve sucesso inicialmente, com uma explosão de raiva, insultos e desprezo de Cobain sobre os participantes. No entanto, até o final do dia, Cobain tinha concordado em submeter-se a um programa de desintoxicação. Cobain chegou ao centro de recuperação Exodus em Los Angeles, na Califórnia, em 30 de março. Os funcionários do estabelecimento não sabiam do histórico depressivo de Kurt e de suas tentativas anteriores de suicídio, o que também poderia ter mudado as coisas. Quando visitado por amigos, não havia nenhuma indicação para eles de que Cobain estava em qualquer tipo de estado negativo ou suicídio. Cobain tinha passado o dia conversando com seus conselheiros sobre o seu vício de drogas e problemas pessoais, e brincou com sua filha Frances durante sua visita, o último dia em que ela veria seu pai. Na noite seguinte, Kurt saiu para fumar um cigarro, e no início do dia, Kurt havia dito em tom de brincadeira que seria estúpido tentar pular o muro da clínica, mas em seguida ele pulou o muro que tinha 6 metros de altura para deixar a instalação. Ele pegou um táxi para o aeroporto de Los Angeles e voou de volta para Seattle, em um voo onde sentou-se ao lado do Duff McKagan, na época baixista da banda Guns N' Roses, que havia tido toda aquela treta no passado. Mas mesmo após a animosidade entre o Nirvana e o Guns N' Roses, Kurt Cobain parecia feliz em ver McKagan. Duff diria mais tarde que ele sabia que com todos os meus instintos que algo estava errado. Ao longo dos dias 2 e 3 de abril, Cobain foi visto em diversas localidades ao redor de Seattle, mas a maioria de seus amigos e familiares não tinham conhecimento de seu paradeiro. Em 3 de abril, Love contratou um detetive particular, Tom Grant. Cobain não foi visto no dia seguinte. Em 7 de abril, em meio a rumores de que o Nirvana iria se separar, a banda saiu do festival de música anual Lollapalooza. Em 8 de abril, o corpo de Cobain foi descoberto em sua casa no bairro de Danny Blaine, em Seattle, pelo eletricista Gary Smith, que tinha chegado para instalar um sistema de segurança. Apesar de uma pequena quantidade de sangue que saía da orelha de Cobain, o eletricista relatou não ter visto qualquer sinal visível de trauma, e inicialmente acreditava que Cobain estava dormindo até que viu a arma, uma espingarda Remington, apontada para o queixo. Uma nota de suicídio foi encontrada dirigida ao amigo imaginário de infância de Cobain chamado Buddha, que dizia em parte: "Eu não tenho sentido a excitação de ouvir nem de criar música, ou de realmente escrever já há muitos anos." Uma alta concentração de heroína e vestígios de diazepam também foram encontrados em seu corpo. Essa quantidade era 3 vezes mais do que o suficiente para uma overdose de um usuário experiente. O corpo de Cobain tinha ficado deitado lá por dias. O relatório do legista estimou que Cobain tinha falecido em 5 de abril de 94, aos 27 anos de idade, entrando para o famoso Clube dos 27, que acabou popularizando novamente essa lenda. Uma vigília pública foi realizada para Cobain em 10 de abril, em um parque no Seattle Center, atraindo cerca de 7.000 pessoas em luto. Mensagens pré-gravadas por Christian Novoselic e Courtney Love eram tocadas no memorial. Love leu trechos do bilhete suicida de Cobain para a multidão, chorando e culpando Cobain. Perto do final da vigília, Love chegou ao parque e distribuiu algumas roupas de Cobain para aqueles que ainda permaneciam. Dave Grohl diria que a notícia da morte de Cobain foi provavelmente a pior coisa que aconteceu comigo na minha vida. Lembro-me de que no dia seguinte acordei e fiquei de coração partido por ele ter ido embora. Eu apenas senti: ok, então eu tenho que acordar hoje e encarar mais um dia, e ele não. Dave sabia que Cobain iria morrer cedo e disse que às vezes você simplesmente não pode salvar alguém de si mesmo, e de certa forma você já se prepara emocionalmente para quando isso se tornar realidade. Dave Reed, que por um curto período de tempo foi o pai adotivo de Cobain, disse que ele tinha o desespero, não a coragem, de ser ele mesmo.
Depois que se faz isso, você não pode estar errado, porque você não pode estar errado quando as pessoas te amam por você ser você mesmo. Mas para Kurt, não importava que outras pessoas o amassem, ele simplesmente não amava a si mesmo o suficiente. Dave relatou que assim como foi pedido por Kurt, a música All My Life dos Beatles foi tocada em seu funeral. E claro, num vídeo tão importante quanto esse, eu não poderia deixar de prestar minha homenagem ao responsável por mudar não só a minha vida, mas a de várias pessoas pelo mundo. Kurt Donald Cobain, o último gênio do rock. A história ainda não acabou. O impacto das criações de Kurt continua até hoje, e agora nós iremos ver todo o legado e acontecimentos póstumos da morte de Kurt. E eu tirei essa ideia de epílogo porque recentemente eu terminei Red Dead 2. Continuando, ainda temos certas coisas para discutir. Até hoje há controvérsia sobre a causa da morte de Cobain. Tom Grant, o detetive contratado por Love, descobriu que a nota de suicídio em certas partes tem uma letra diferente da de Cobain, e também não possuía suas digitais. A arma encontrada também não possuía as impressões digitais de Kurt. Cobain também possuía uma alta concentração de heroína no sangue, 3 vezes uma dose letal, mesmo para um grande viciado, fazendo com que ele não tivesse força o bastante para poder puxar o gatilho em sua tentativa de suicídio, afirmou Tom. Ele acredita que não foi suicídio, e sim um assassinato, e que Love possa estar envolvida, pois ela ficou 3 dias fora de casa enquanto Cobain se suicidava. Ou seja, o próprio detetive contratado por Kurt nem acusou ela de estar envolvida num potencial assassinato. O filme Soaked in Bleach, lançado em 11 de junho de 2015, foi baseado neste argumento e esclarece as dúvidas sobre a morte do artista. Apesar disso, nenhuma investigação oficial foi feita e o motivo oficial da morte continua sendo suicídio. Então, quem poderia imaginar, não é mesmo? Pra vocês terem noção, tudo isso que eu falei até agora foi escrito em dezembro do ano passado. Só que por uma coincidência absurda, há 2 dias atrás o assunto da morte do Kurt entrou em alta na internet toda de novo. Porque mais uma investigação independente foi feita e apontou novamente para um homicídio. E saíram várias fotos novas que estavam em sigilo, que inclusive eu já usei elas no vídeo. Tá, e no que isso altera o que eu já disse? Bem, vamos antes ressaltar que o caso não foi reaberto pela polícia de Seattle. Essa era apenas outra investigação independente, assim como a que o Tom Grant fez, que foi utilizado no documentário Soaked in Bleach. Infelizmente, esse documentário não está disponível no Brasil, então se você quiser assistir vai ter que ser no Piratão ou usa um VPN, sei lá. Tá bom, e quais são as conclusões em que essa nova investigação chegou? Vamos lá. De acordo com a principal fonte que divulgou isso nos últimos dias, o Daily Mail, uma equipe não oficial do setor privado de cientistas forenses colocou novos olhos na autópsia de Cobain e nos materiais da cena, trazendo Brian Burnett, especialista que já trabalhou em casos envolvendo overdoses seguidas de trauma por arma de fogo. A pesquisadora independente Michelle Wilkins, que trabalhou com a equipe, disse ao Daily Mail que, depois de apenas 3 dias olhando para as evidências com novos olhos, Burnett disse: "Isso é um homicídio, temos que fazer algo sobre isso." Ela disse que a conclusão seguiu uma revisão exaustiva das descobertas da autópsia, que revelaram sinais inconsistentes com uma morte instantânea por tiro. O artigo apresentou 10 pontos de evidência sugerindo que Cobain foi confrontado por um ou mais agressores que o forçaram a uma overdose para incapacitá-lo, antes que um deles atirasse em sua cabeça, colocasse a arma em seus braços e deixasse para trás uma nota de suicídio forjado. A necrose do cérebro e do fígado acontece em uma overdose, não acontece uma morte por espingarda. Em resposta, um porta-voz do Departamento de Polícia de Seattle disse ao Daily Mail que eles não estão reabrindo o caso. Nosso detetive concluiu que ele morreu por suicídio, e esta continua sendo a posição deste departamento. Ainda há outros questionamentos também. Se a mão esquerda estava segurando o cano da arma devido à queimadura no dedo, porque praticamente não tinha nenhum sangue nela, já que ela devia estar muito perto do rosto. Enfim, isso com certeza dá muito o que discutir ainda. Mas mais de 1 hora de vídeo, né? Então, de volta à história. Em agosto de 94, a DGC anunciou que um álbum duplo chamado Verse Chorus Verse teria o material ao vivo de toda a carreira do grupo em um CD, e a sua performance no MTV Unplugged em outro. Estava previsto para ser lançado em novembro. No entanto, Novoselic e Grohl se encontraram montando esse material ao vivo logo após a morte de Kurt, o que acabou sendo emocionalmente esmagador
esmagador para ambos. Com parte da carreira ao vivo adiada, o MTV Unplugged em New York estreou no primeiro lugar nas paradas da Billboard. O MTV Unplugged deu ao Nirvana um Grammy Award por melhor álbum de música alternativa em 96. A DGC finalmente lançou um álbum ao vivo do Nirvana, From the Muddy Banks of the Wishkah. O nome é uma referência ao tempo em que Kurt teria morado embaixo de uma ponte no rio Wishkah. Em 97, Novoselic, Gru e Courtney formaram uma sociedade de responsabilidade limitada, Nirvana LLC, para supervisionar todos os projetos relacionados ao Nirvana. Uma cerimônia final foi marcada para Cobain por sua mãe em 31 de maio de 99, que contou com a presença de Courtney Love e de Tracy Marander, tendo um monge budista cantando, e sua filha Frances Bean espalhou as cinzas de Cobain no Riacho McLean em Olympia, a cidade onde ele tinha encontrado a sua verdadeira musa artística. Um box set com 45 faixas de raridade do Nirvana estava programado para ser lançado em outubro de 2001. No entanto, pouco tempo antes da data de lançamento, Love entrou com uma ação para dissolver o Nirvana LLC. Uma liminar foi emitida impedindo o lançamento de qualquer material novo do Nirvana até que o caso fosse resolvido. Love alegou que Cobain foi a banda e que Gru e Novoselic eram secundários, e que ela assinou o acordo de parceria originalmente sobre maus conselhos. Gru e Novoselic rebateram, pedindo ao tribunal que removesse Love da parceria e que se a substituísse por outro representante do patrimônio de Cobain. Um dia antes, o processo foi definido para ir a julgamento em outubro de 2002. Love, Novoselic e Gru anunciaram que tinham chegado a um acordo. O acordo abriu caminho para o lançamento da coletânea Nirvana, que contou com a faixa inédita You Know You're Right, a última canção do Nirvana gravada antes da morte de Cobain por volta de janeiro de 94. O Nirvana foi lançado no final desse mês, estreando no terceiro lugar na parada de álbuns da Billboard. O box set With the Lights Out foi finalmente lançado em novembro de 2004. O lançamento contém uma grande variedade das primeiras demos de Cobain, gravações de ensaios e faixas ao vivo gravadas ao longo da história da banda. Sliver, The Best of the Box, que contém 19 faixas do box set, apresenta 3 faixas inéditas, e foi lançado no final de 2005. E outra coisa importante no final de 2005 é que eu nasci. Em abril de 2006, Love anunciou que ela tinha vendido 25% de sua participação no catálogo de música do Nirvana, em um negócio estimado em $50 milhões. Em uma declaração anexa, Love tentou assegurar à base de fãs do Nirvana que a música não seria simplesmente licenciada para a melhor oferta. A performance da banda no Reading Festival de 92 foi lançada em CD e DVD como Live at Reading, em novembro de 2009. No mesmo mês, o Sub Pop lançou uma edição comemorativa deluxe dos 20 anos do Bleach, que inclui um show inédito ao vivo de 1990. E a partir daqui, o Nirvana fez diversos lançamentos, como edições especiais de aniversário, que não agregam em quase nada, mas tivemos alguns shows que foram lançados de forma oficial também, como o Live at Paramount e o Live and Loud em 2019. Mesmo após a sua morte, a música de Kurt, assim como ele próprio, continua a inspirar muitas pessoas ao redor do mundo. Cobain é tido como o herói e ídolo de muitos adolescentes por conta de suas letras que tendem a expressar, na maioria das vezes, frustração, raiva, depressão e medo. Nos anos seguintes à sua morte, Cobain foi lembrado como um dos músicos de rock mais famosos da história. Em 2005, um sinal foi colocado em Aberdeen, Washington, onde se lia Welcome to Aberdeen, Come As You Are, como um tributo a Cobain. O sinal foi pago e criado pelo Comitê Memorial ao Kurt Cobain, uma organização sem fins lucrativos criada em maio de 2004 em honra a Cobain. O comitê também prevê a criação de um Kurt Cobain Memorial Park. O Kurt Cobain Memorial Park foi inaugurado em 2011 no bairro de Aberdeen, onde Kurt passou sua infância. Inicialmente mantido por voluntários, o parque foi adotado pela cidade de Aberdeen em 2015. Em janeiro de 2007, Courtney Love começou a tentar vender a biografia de Cobain, Heavier Than Heaven, para vários estúdios de cinema em Hollywood, para que esses transformassem o livro em um longa-metragem sobre Cobain e o Nirvana. Mas isso nunca chegou a acontecer de verdade. A guitarra modelo D18E, fabricada em 1959 pela empresa norte-americana Martin, que fez apenas 302 exemplares, utilizada por Cobain na gravação do álbum Unplugged, foi vendida em 20 de junho de 2020 nos Estados Unidos por $6 milhões, tendo o recorde de guitarra mais cara do mundo. Também em 2020, a filha de Kurt se casou com o filho do Tony Hawk. Eu falei que ele ia aparecer de novo. E pra quem quer saber, a Frances hoje tem 33 anos e também é música. E ela tem uma fortuna estimada em $11 milhões. E teve um filho há pouco tempo chamado Ronin Walker Cobain Hawk. Eu acho que chegamos ao fim. E é óbvio que mesmo eu fazendo esse vídeo enorme, ainda faltaram coisas que eu tirei por não ser muito interessante ou por fugir muito do tema. Como que acontece com o Christian
o Dave após o fim do Nirvana e a reunião recente do Nirvana onde o Post Malone substituiu o Kurt. Enfim, ainda assim faltaram coisas importantes sim, como os clipes que eu pretendo me aprofundar mais neles em vídeos futuros do canal. Muito obrigado por assistir, considere virar membro para ter acesso antecipado a vídeos grandes como esse e para ter seu nome aparecendo aqui no final. Se inscreva no canal, não custa nada para você e custou tudo para mim. E essa foi a história de Kurt Cobain. Novamente, o que é para mim a última lenda do rock. Now